Oi, gente! Chegou mais aqui. Quer aumentar o seu lucro por menos de R$ 1 por dia? Então não pula esse vídeo que eu tenho uma oferta que você não vai acreditar. Junho, aniversário da Infinity Pay. De presente a gente vai te dar um desconto bem baixo de 64% na Infinity Smart. A maquininha de cartão mais Cheer. Rihanna. Good girl going back. Take 3. Action. Oh, no clouds in my stones. Let it rain. I hydroplane. Bang, way down. When the clouds come, we go. We Rockefeller. Fly higher than whatever. If the clouds are better. You know, man. In anticipation for precipitation, that chip for the rainy day. Jay, rain make it back. With little miss sunshine, me on the way back. I will never be one baby in everything, but you still be my star, baby, cause you're the star. You can't place any time, and that's when you need me there. With you, I'll always share. You talk, show me together. You got me. Friends, so we love to get out to the end. Right? Maria, já passou meu Deus. Rapidinho. Everything will never come in between. You put my entity here for infinity. No one has to part. No one has to cut. It's up in the heart. Together we'll get out to the end.
Avenue. Right now, radio, although we can we talk so overdue. It's cold outside, but between us, it's worse than me. Just the days, skins were bound by the love of the same. I hate this. Morning. Thank you. Going on? Good morning. Thank you. Morning. Good morning. 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 Good morning. I can't figure it out. Something about the woman want you but don't need you. Can't figure it out. Something about you. You are shape of
That's the kind of love is. She don't There's something about the kind of woman that can do for herself. I look at her, it makes me cry. There's something about her. I'm so sick back. She said she got you so down. Something about her. She plays for me. Bota aí o mudo aí, José, por enquanto. Mudo. Things like don't be I got it. And everything she got, best believe she bought it. She gonna sell my. That's why I love her. Oi, gente! Pontualmente, muita gente entrou, arrasou. Vi que Jordana entrou, maravilhosa. Jordana estava fazendo home care hoje. Jordana estava fazendo canal em domicílio hoje, né, Jordana? Gente, acabou de aparecer uma mensagem de que minha internet está um pouco instável, certo? Se tiver, vocês falem aqui um pouquinho, tá? Vocês me falem se está instável mesmo, se não está, se vocês estão conseguindo me ouvir. Podem falar se quiser, a gente ainda não começou, se vocês quiserem falar alguma coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Vocês podem responder aqui, podem falar, ligar o som. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está travando, alguma coisa assim? Tá ótimo o áudio. Tá? Obrigada por me falar. Até agora tudo ok? Ju, maravilhosa. Sabe quando os sonhos acontecem? Ju, eu conheci há muito tempo e a gente se encontrou esse ano no evento de odontologia domiciliar e a gente falou, ó, esse ano a gente vai se ver e deu certo, a gente se viu. Minha gente, então, vou esperar só uns 5 minutinhos para que as pessoas comecem a entrar, tá? Estou muito feliz com todos vocês, eu adoro fazer essa união das pessoas para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo da odontologia domiciliar. Antes da gente começar, eu quero muito que vocês falem o local, da onde é que vocês vieram, da onde é que vocês são. Eu já sei que tem gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Recife,
Piauí, que mais? Piauí, Coloquem aqui da onde vocês estão, da onde vocês são. Sergipe. E eu também quero, ó, para quem tiver sem áudio, para quem tiver sem áudio, peraí que eu vou ter que escrever aqui. Porque para quem tiver sem áudio, a gente vai precisar entrar e sair de novo. Peraí que eu tô só colocando o povo aqui para dentro. Quem tiver sem áudio tem que entrar e sair novamente. Mato Grosso. Rafa, já conheço. São Bento do Una. Arrasou, não conhecia. Natal, Julie eu conheço, Anne também, que é da Évora também, né? Gente, então, vocês, São Paulo, Márcia conhece, maravilhosa. Serra do Mel, aqui do RN, arrasou. Bora fazer home care aí, viu? Simbora. Márcio, Roberto. Gente, então, vocês já fizeram home, vocês estão aqui para conhecer, não sabem de nada, querem aperfeiçoar. Enquanto o pessoal está entrando, daqui a mais ou menos 1 minutinho a gente começa, 2 minutinhos. Me falem, caramba, tem gente do Brasil todo aqui. Tem gente que já realiza home, Isabel, que é daqui de Natal, né? São Paulo, capital, Serra do Mel, bora-se embora, mulher, tem que fazer home aqui. Elaine, que você já é de Serra do Mel, você já é dentista, aperfeiçoar todo dia. Ju, maravilhosa, né, faz um trabalho lindo. Ju está aqui na minha aula, eu falei com ela de manhã, Ju, você está na minha aula? Ela disse, eu vou assistir. Eu disse, não, mas eu botei você na aula, na apresentação. Ju Veloso, não faço, mas tenho interesse. Eu montei o consultório portátil sozinha. Rafa. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gente, eu sou carioca, viu? Não parece, mas eu sou carioca. Sou do Piauí. Legal. Perfeito. Mas você já faz, Rafa, o atendimento domiciliar? Só que o pessoal está entrando aqui. Renata. Que massa, que massa. Juliane, não faço, mas pretendo iniciar. Perfeito. Gente, então, muita gente aqui não me conhece, né? Muita Ju aqui. Verdade, muita Ju aqui. Eu vou pedir um favor para vocês. Quem tá sem áudio, quem colocar aqui no chat que tá sem áudio, vocês copiem e colem, que é para entrar e sair de novo, porque eu vou estar falando e aí vocês vão me ajudando. Pode ser? Quem estiver sem áudio... Valeu, Ju, obrigada. Atendo casas de instituições de longa permanência. Massa, achei outra Ju Veloso aqui. Gente, muito obrigada. Vamos se ajudar. Quem tiver sem áudio, eu peço que vocês coloquem aqui no chat, tá? Bruno, 4 meses. Bruno, acho que eu conheço o Bruno. Cláudia. Realiza laser terapia em domicílio. Vamos ver tudo isso. Gente, então, vamos começar, tá certo? Eu peço que vocês me ajudem nesse ponto. Quem for algo muito urgente ou algo desse tipo, quiser que eu pare na hora, vocês só liguem o microfone e já sinalizem porque eu paro. Se alguém não conseguir escutar o áudio, vocês ajudem um coleguinha e já falem, tem que sair de novo para entrar e tudo mais. Se eu parar e vocês não conseguirem me ouvir, eu peço que vocês liguem o som para me sinalizar se eu estou muda ou não, se eu travei ou não, certo? Estou contando todas as mulheres. Então, vamos lá. Tem gente de todos os lugares aqui, viu, gente? Até de fora do Brasil. Bem, gente, estou muito feliz com vocês aqui, certo? Eu vou começar.
Tá chiando o som. É porque eu acho que alguém está com o microfone aberto. Então, eu peço que, por favor, quem tiver com o microfone aberto, desliga, tá certo? Para a gente se ajudar, tá bom? Quem... Ui. Vamos lá. Gente, nós vamos dividir a Semana da Odontologia Domiciliar em 3 dias, certo? Hoje, quarta-feira e sexta-feira. E vamos ter extras também, que a gente vai fazer no domingo e próxima semana, mas eu não vou falar o dia da próxima semana ainda, e vai ter convidados surpresas, pessoas que são referências na odontologia domiciliar no Brasil e pessoas que estão iniciando a odontologia domiciliar e já são sucesso. Então, vão ter convidados aqui mais para frente. Quarta-feira vai ter também uma grande surpresa para vocês, mas isso eu quero contar ao longo do tempo e quero que vocês me deem feedbacks também, tá? Bem, hoje a gente vai... Precisa conectar o áudio. Tá certo. Bem, o primeiro dia da Semana da Odontologia Domiciliar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa odontologia. Eu sei que muitos aqui já conhecem essa odontologia, mas eu preciso também expor para as pessoas que não conhecem o motivo de existir essa odontologia domiciliar, certo? E quem está entrando depois, eu estou tentando fazer a gravação, eu acredito que vai dar certo, dessa vez vai dar certo, e aí eu vou mandar o link para vocês no grupo, caso alguém, enfim, entre depois ou alguma coisa assim, tá certo? Então, qualquer coisa vocês liguem o som. Bom, então quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Natália, eu sou formada pela UFRN e eu consegui, desde 2013, que eu entrei na UFRN, né, entrei na graduação, e eu queria fazer uma odontologia um pouquinho diferente, só que eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer. E aí eu entendi que existia esse tipo de serviço, certo? Existia essa odontologia que vai além do consultório, quarta estarei em trânsito, mas vai ficar gravada. Eu vou só fechar um pouquinho aqui o chat, e aí qualquer coisa vocês podem ligar o áudio, tá certo? E aí, em 2013, eu resolvi entrar num projeto de extensão, porque eu ia desistir da odonto, porque eu não tinha dinheiro para pagar, mesmo fazendo na Universidade Federal. E aí, eu fui participando de vários projetos e eu vi que a gente podia fazer uma odontologia na casa do paciente, através de projetos de extensão e tudo mais. E eu fui desenvolvendo e gostando dessa odontologia. Me tornei especialista em prótese, depois que eu me formei, montei o Dentistas Home, que é o serviço de atendimento odontológico domiciliar, que vocês vão conhecer mais para frente. E, por surpresa, por estar sempre muito engajada, me chamaram para ser a presidenta da Comissão de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte. Então, a gente vai ajudar nas legislações e tudo mais, e eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês sobre isso. Quando eu terminei a especialização e fui logo no mestrado, eu comecei a entender mais ainda esse mundo da odontologia domiciliar e fazer estudos através dessa odontologia. E aí a gente montou a primeira disciplina de odontologia domiciliar do Brasil, e foi aí que eu resolvi mostrar para vocês, fazer esses eventos e tudo mais, para a gente entender um pouquinho e vocês saberem pelo menos algum norte por onde começar. Muitos aqui de vocês já falaram que já fazem essa odontologia, porém, é uma odontologia que ainda tem muito estudo para ser feito, e a gente está batalhando para isso. Bem, hoje a gente vai estudar 4 pontos. Vocês vão entender e vão perceber que essa semana a gente vai fazer algo linear. Então, hoje a gente vai entender e estudar sobre oportunidades de mercado, o que é atendimento odontológico domiciliar, não só atendimento odontológico domiciliar, mas também atendimento domiciliar, como surgiu, os órgãos, como é que os órgãos enxergam essa odontologia,
como eu, dentista, será que eu, dentista, posso fazer essa odontologia sem ter um consultório, por exemplo? Ou eu posso chegar e falar, eu faço odontologia domiciliar, posso fazer? Eu vou ser julgada por isso? Eu vou ser, enfim, ter algum dano em relação a isso? Então, tudo isso a gente vai entender hoje. Qual a importância desse atendimento? Será que qualquer pessoa pode receber esse atendimento? Se Fernanda está lá e ela quer atender esse paciente, quer receber esse atendimento e pronto. Será que pode? Então, hoje a gente vai entender um pouco esse mundo, essa oportunidade de mercado, para só então a gente adentrar de fato nessa odontologia domiciliar. Gente, vamos ligar o microfone, quem tiver... Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Quem é que tá? Ativar o mudo. Estou só tentando aqui desativar algumas pessoas que estão com o som ligado. Certo? Vocês conseguem desligar para mim, quem está com o som ligado, precisa sair, entrar e clicar e conectar na rede do Wi-Fi. Vamos lá. Bom, então, desde quando eu comecei a odontologia domiciliar, na verdade, desde quando eu comecei, apesar de ser muito engajada, né, de ter publicado vários artigos, eu também, como muitos de vocês, né, não sei como é que vocês começaram na odonto, mas eu não passei no meu primeiro mestrado, quase que eu não passava em odonto, na verdade, e eu não passei em concurso, não passei em residência. Quando eu terminei a universidade, eu fui para um PSF, e esse PSF ele me pagava 2.200, quem é meu aluno sabe, né? R$2.248. E que dava para pagar a especialização. E eu não via oportunidades de mercado, certo? E aí eu fiquei muito perdida. Eu quero que vocês falem aqui, graças a Deus, Márcio, deu certo. Graças a Deus deu certo, Márcio, conseguiu. Eu queria que vocês... Podem ligar o som agora, rapidamente, para a gente conversar um pouquinho. Se vocês enxergam a odontologia, sem ser domiciliar, certo? A odontologia como uma oportunidade de mercado. Ou vocês acham que a odontologia está saturada, não está? Eu queria que vocês falassem rapidamente. Quem não quiser falar, coloca no chat, só para a gente conversar e interagir um pouco. Porque eu também achava, e eu quero me conectar com vocês, eu achava que eu não tinha oportunidade, porque eu não tinha condições nem financeiras para poder comprar um consultório portátil, um consultório normal, ou eu não via oportunidade para entrar em clínicas. Então, eu precisava adentrar em uma odontologia que fosse acessível, que fosse financeiramente, para mim, rentável, certo? Então, eu não enxergava essa possibilidade. Vejo bastante oportunidade da domiciliar, levar o tudo. Perfeito. Acho que tem oportunidade para quem tem especialização. Pois é, né? Muita gente foca muito nisso e realmente porque você vai nichando, né? Sentindo o mercado saturado e quer ir para a odontologia domiciliar para ser um diferencial. Entendi, perfeito. Bom, então, quando eu me vi... Isso eu estou querendo me conectar com vocês, até para saber se o que eu estou falando faz um pouco de sentido, porque a gente precisa caminhar junto nesse raciocínio. Então, quando eu entendi que a odontologia domiciliar era uma oportunidade... Vamos desligar o som, gente, por favor? Ainda tem alguém com som, não consigo ver. Eu acho que foi. Foi, agora foi. Então, deixa eu ver aqui a KT. Ativar mudo. Acho que todo mundo desligou. Muita gente não conhecia ainda atendimento domiciliar. Quando as pessoas falam, ficam surpresas. Vocês ainda vão ver como é difícil. O investimento é muito alto, assim como montar um consultório? Não, mas a gente vai conversar sobre isso. Bom, então, por que eu estou perguntando? Por que eu estou perguntando sobre isso para vocês? Porque do mesmo modo de quando eu comecei, eu não via muitas oportunidades.
Porque assim, gente, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, obviamente, sem amor a gente não consegue conectar, não consegue prosperar, mas a gente precisa também ser inteligente nas oportunidades de mercado. Então, eu vi a odontologia domiciliar como uma oportunidade que eu gostava, que eu amava e que eu amo, e uma oportunidade de mercado financeiro, uma vez que eu precisava de pouco para iniciar. Sem mercado, é muito desvalorizado. Pois é. E aí eu entendi... desculpa. E aí eu entendi que a odontologia ela era, de fato, um oceano azul. Porque na cidade de vocês, quantas pessoas fazem odontologia domiciliar? Quantas pessoas necessitam desse serviço, mas que não existe esse serviço? E aí a gente sabe que na época, né, quando a gente trabalha em PSF, acho que Lu é concursada, se eu não me engano, que trabalha em estratégia de saúde da família, precisa fazer visita domiciliar. Então, no SUS já existe, né, pelo menos a visita e tudo mais. Então, de certa forma, existe esse serviço, mas as pessoas não sabem, né? Eu acho que quem foi que falou? Alguém falou aqui que acho interessante, as pessoas não conhecem. Então, existe esse serviço, as pessoas necessitam, vocês vão ver o porquê, mas as pessoas não sabem que existe. Nem a gente, dentista, consegue saber de fato. Eu não, óbvio que eu faço, mas quantos de vocês aqui estão chegando pela primeira vez e não sabiam que existia esse serviço, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar também. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Perfeito. Obrigada. Lembra a odontologia hospitalar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Su. Bem, então, eu não, como eu falei, né, eu não tinha dinheiro para iniciar o consultório, eu sempre gostei de trabalhar com pacientes com necessidades específicas, para pacientes que têm um comprometimento sistêmico, mas existia, para além disso, um nicho muito específico de pacientes acamados, pacientes domiciliados, que necessitam de cuidados da saúde bucal, mas que esses dentistas não vão até lá. E a gente sabe que a pirâmide etária está mudando. Alguém precisa de curso de saúde coletiva? Não, a gente vai falar sobre essa questão da capacitação. Então, a gente sabe que a pirâmide etária está mudando, ela está invertendo. Então, essa pirâmide foi a que eu vi de 2021, comparando com 2012. E a gente sabe que as pessoas idosas, elas estão envelhecendo, estão envelhecendo, mas esse envelhecimento, ele nem sempre é tão saudável. Então, muitos pacientes estão com problemas degenerativos que os impedem de sair de casa. Não só isso, mas pacientes autistas, pacientes que querem fazer o atendimento em domicílio, pacientes que sofreram algum tipo de acidente vascular ou pacientes que estiveram e realmente querem ser atendidos em domicílio para não atrapalhar o núcleo familiar. Quantos de vocês aqui têm avô e avó e que sabem que é muito complexo e complicado fazer com que eles saiam de casa? Então, isso é uma oportunidade também para quem quer atender esse nicho. E aí, desde a pandemia, o atendimento de fato domiciliar, ele mostra uma tendência. Então, vamos lá. Vocês vão aprender nessa semana a captar pacientes também de atendimento domiciliar. E o primeiro deles é pensar se o atendimento domiciliar cresce. Quem está crescendo? Home care. Não estou falando odontológico, o home care geral. Então, a primeira coisa que a gente pensa, quantos home cares tem na minha cidade? Quantas empresas de home tem na minha cidade? Eu trabalho no SUS, não trabalho? Então, comecem a crescer esse pensamento e essa sementinha em vocês, para vocês começarem a pensar. Então, o atendimento domiciliar, desculpa, ele é uma tendência de mercado, ele está crescendo cada vez mais. E nesses homes da cidade de vocês, quantos têm dentistas? Vocês podem fazer até uma tarefa. Quando vocês chegarem em casa, hoje ou amanhã, né? Vocês já estão em casa. Amanhã vocês ligam para um home da cidade de vocês. Sei lá, Cuidare, que tem em todos os lugares. Liguem e pergunta: vocês têm serviço domiciliar odontológico? Ninguém vai saber. Então, vocês concordam comigo que está tendo
desigualdade. Os homes estão crescendo, os serviços e os outros profissionais, médico, fono, físio, estão entrando nesse mercado e o dentista está começando a entrar agora. E por que, Nath, isso? Alguém sabe? Alguém imagina o porquê que nesse serviço de home não tem dentista? É uma coisa muito simples. Pode falar, quem ligou o som e quiser falar, pode falar. Porque ninguém sabe, as pessoas não sabem que isso pode ser feito. Quem é que tem que mostrar? Um spoiler. A gente, né? Então, vocês vão aprender na terceira aula estratégias para isso. Isso mesmo. Então, tudo bem, eu já criei um brainstorm na cabeça de vocês, né? Agora vocês estão entendendo que precisa desse serviço, existe uma demanda reprimida que precisa de vocês para cuidarem desse tipo de serviço, mas que não é conhecido, como é que faz, enfim. E agora a gente vai entender o que é o atendimento domiciliar. É uma coisa simples, besta, mas que é importante vocês reforçarem. Porque vocês vão entrar nesse mercado e não é só chegar e fazer, não, viu, gente? Ah, eu quero fazer domiciliar, vou lá e faço. Não. Vocês têm que ter respaldo, até para ter autoridade, para saber cobrar, e cobrar mais caro, sim, por esse serviço, tá? Independente da região. Como você falou, muitos de nós, estudantes graduados, nem mesmo sabem dessa odontologia domiciliar. Justamente. E qual é o grande problema disso? É que nos currículos não existe esse componente. Nós fizemos aqui em Natal o primeiro componente curricular de odontologia domiciliar, que é um componente de atendimento odontológico domiciliar na UFRN. Enquanto eu estava no mestrado, a gente, enfim, fizemos, né, esse componente, e eu fui chamada para ir para a ABENO, em Goiás, que é a Associação Brasileira Nacional de Ensino da Odontologia, para eu e professor Kênio, que foi o professor responsável, a gente debater um pouquinho e colocar nas universidades. Essa é uma das nossas brigas também da Comissão de Odontologia Domiciliar. E esse é assunto para outra resenha, né? Outra coisa. Mas então vamos lá. O que é atendimento odontológico? O que é atendimento domiciliar? É a ida. Kênio maravilhoso, conhece. Kênio é meu orientador. Kênio é meu orientador. É a visita do dentista, desculpe, é a visita do profissional à residência do paciente. Então, super simples. Tem uma demanda para ser cuidado em casa e eu vou, como profissional, suprir essa demanda e resolver o caso desse paciente. Então, visita do profissional à residência do paciente, como? Através de promoções, de intervenções clínicas. Antigamente, gente, para vocês entenderem um pouco, antigamente era basicamente a visita, né? Então, depois que começaram os atendimentos domiciliares, era mais a visita. Só que antes de existir o próprio atendimento domiciliar de fato, o odontológico já existia. Só que ele foi o quê? Reprimido. Ele foi escondido. E aí agora a gente está tentando resgatá-lo. E aí esse acesso à casa do paciente, ele gera um cuidado diferenciado, que ele não pode ser feito simplesmente chegar e fazer. Vocês têm que ter um prontuário que o Código de Ética pede. A gente precisa ter a relação interprofissional na tríade de família, profissional e paciente, os profissionais que abarcam. Então, como eu falei, o cirurgião dentista, ele já surgiu, o cirurgião dentista na parte do atendimento domiciliar, ele foi como se fosse o primeiro a surgir. Então, lá na época que nem existia uma odontologia mais regulamentada, algo desse tipo, o dentista já fazia esse tipo de atendimento, né? Só que acabou que ele foi reprimido. E aí, depois do cuidar em casa, graças à questão do melhor em casa, que surgiu essa demanda e essa necessidade do atendimento domiciliar, aí sim o cirurgião dentista entrou na equipe multidisciplinar. Sim, o dentista ele está na equipe multidisciplinar do SUS, mas a gente vai saber já já como entrar nisso.
E, nesse sentido, o cirurgião dentista, ele entra na casa do paciente, bem como os outros profissionais. Isso quando eu falo de SUS, certo, gente? Quando eu falo de particular, a gente sabe que podemos, né? Nós sabemos que podemos, mas nós não temos dentro da equipe multi de um home care, por exemplo. Tem que ser terceirizado. Então, para fazer esse tipo de atendimento, é como eu falei, existe uma carência, mas a gente precisa saber como cuidar desse paciente. Nós estamos invadindo a casa dele. Então, não é só chegar e fazer. Não é simplesmente chegar e falar, eu quero fazer atendimento domiciliar. Você precisa entender, não é juridicamente, mas é de protocolos. Protocolos de entrada, protocolos de saída. Por mais que não tenha ainda um livro propriamente dito da odontologia domiciliar apenas, né? A gente está fazendo um manual, juntamente com vários dentistas do Brasil, por convite do CRO de Sergipe. Então, se as meninas estiverem aqui de Sergipe também, Liciane e Raíli. E aí a gente vai fazer um manual e tudo mais, porém, não tem livro de fato que mostre, né? Em pouquíssimos artigos, a gente vai publicar 3 agora, e para poder fazer a revisão de literatura foi pouco. Mas o que é que tem de grande respaldo que a gente utiliza e que vocês, como dentistas que vão fazer a odontologia domiciliar, vocês precisam estudar o melhor em casa. O que é melhor em casa, Nath? É o corpo. É muito difícil fechar parcerias com hospitais, sim, mas eu vou dizer já por quê. É um corpo de conhecimento sobre o atendimento em domicílio. O que você pode, o que você não pode. Não é focado na domiciliar, mas é algo que a gente precisa entender e saber um pouco. Eu posso passar depois artigos para vocês nesse sentido. E aí, quando a gente pensa, bem, tudo bem, eu já sei que é importante, eu já sei que eu vou querer fazer essa odontologia domiciliar porque é uma demanda reprimida, mas qual é a importância desse tipo de serviço? Então, a gente sabe que me diga uma coisa, vocês vão ser idosos desdentados? O que vocês acham? Vocês vão ser idosos desdentados? Sim ou não? Eu acho que eu não. Eu cuido muito bem dos meus dentinhos. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente passou por um processo de mutilação muito grande. Então, claro que a gente sabe que nós cuidamos de toda a boca, né? Tudo isso, toda a mucosa, mas a gente sabe também que o grande problema é também pela questão da falta de escovação e tudo mais. Claro que nós temos a parte de estômago e tudo isso que a gente vai interferir com certeza. Mas o que eu quero dizer é que a mudança de consciência das pessoas estão mudando porque estão vendo mais dentes em boca. Então, obviamente, que nós vamos intervir cada vez mais, certo? Faz sentido para vocês essa linha de raciocínio? Aí sim, eu posso Pode, acrescentar? claro. Tipo, agora a gente na universidade, eu tô no 8º período de odontologia, e aí a gente tava comentando sobre isso, não na questão da odontologia hospitalar, mas falando sobre a odontologia preventiva, porque antes a odontologia ela era muito curativa, então a gente não tinha essa prevenção nas escolas, dessas Isso. visitas domiciliares que tem dentro do SUS já hoje. Então, assim, a odontologia ela tende a mudar para melhor, para passar de curativa, que hoje ainda, infelizmente, a gente predomina muito o curativo, mas está passando a se tornar mais preventiva, e isso é Isso, com bom. Então, isso certeza. quer dizer que futuramente os nossos idosos, não só a gente que é de dentro da odontologia, mas que os nossos idosos, eles vão passar a ser dentados, então eles vão precisar desse auxílio maior dos cirurgiões dentistas, que eles possam entender melhor, não só da vivência de saber fazer a odontologia hospitalar, mas também de entrar em outros âmbitos, como você acabou de falar, da estomatologia, que a gente vê muitos casos. E aí a gente estava debatendo sobre isso na universidade, porque a gente acabou de encerrar estágio e eu tive meu primeiro contato com a odontologia domiciliar
no estágio que foi dentro do SUS. E eu fiquei extremamente apaixonada e encantada na odontologia domiciliar. E eu já te acompanhava, então, assim, juntou o útil ao agradável. E foi quando tu lançou aí que ia ter esses encontros. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Então, só para acrescentar essa questão da odontologia curativa e preventiva. Perfeito. Eu era ela, viu? Porque eu tenho certeza que ela é a pessoa que fala, que faz. Pronto, eu era ela na época da graduação. Nunca vi, mas já estou dizendo que eu era ela. Então, vamos embora aprender mais. Muito obrigada, viu, gata, por ter exposto isso. E é verdade. E uma das coisas que eu não entendia é que eu ficava pensando assim, minha gente, as pessoas estão envelhecendo. Quem é que vai cuidar desses idosos? Não é qualquer pessoa que vai cuidar, né? A gente precisa entender o contexto desse idoso. E a domiciliar, quando a gente estuda a odontologia domiciliar, a gente estuda sobretudo o paciente idoso. Então, o idoso, pacientes com comprometimentos sistêmicos, e esses comprometimentos sistêmicos, eles são para além da idade, pacientes com necessidades específicas, que não fala mais especial, é específica de fato, paciente enfim, com problemas de pacientes autistas, pacientes com com problemas neurológicos. Então, todos esses pacientes que têm dificuldade sim, de sair de casa, quem vai cuidar deles? Então, fora que a realidade está mudando, a pirâmide está invertendo, pacientes mais idosos com lentes, né, gente? Com lentes, com implantes, que precisam ser tratados, cuidados e trabalhar a prevenção. Porque cada vez mais a gente tem problemas motores, né? Problemas motores. Quando eu falo autismo, é porque pacientes com autismo com grau extremamente elevado, às vezes eles não conseguem sair de casa. Muitas mães, a gente tem a parte de criança, e muitas mães, elas preferem que o primeiro atendimento seja feito em domicílio, e até mesmo alguns tratamentos em domicílio. Então, está cada vez mais crescendo, pacientes que não conseguem se comunicar, se comunicam com comunicação alternativa. Quem não conhece, eu posso trazer alguns artigos sobre. A gente também tenta fazer isso em casa porque eles se sentem mais à vontade. Certo, Rafa? Muito obrigada, viu, Rafa, por falar isso. Sinta-se acolhido. Então, alguma dúvida, gente, até aqui? Faz sentido para vocês? Me respondam. Bem, então, até agora a gente viu o que é a demanda que precisa, né? É uma demanda que necessita, que existe, mas eu queria saber o seguinte, quem é essa pessoa que a gente pode atender em casa? Vocês acham que é qualquer pessoa? Ou precisa ter um comprometimento que não pode sair de casa? É só aqueles que não podem sair de casa? O que vocês acham? Qualquer pessoa. E mais? Qualquer pessoa que deseja ser atendida em casa? Acho que não, pode ser para todos. A atenção em casa, ela pode abranger diversos públicos que não estejam em condições de sair de casa, pacientes idosos, acamados, pacientes sindrômicos, sob cuidados paliativos, dentre outros. Porém, não existe regulamentação odontológica, certo? Não existe regulamentação odontológica que proíba pessoas que querem ser atendidas em casa, simplesmente porque querem ser atendidas em casa. Então, se vocês falarem assim, Nath, e aí? Não existe proibição. Você pode atender aqueles que querem sair de casa. Porém, desculpe, aqueles que podem sair de casa e querem ser atendidos em domicílio. Não existe uma legislação para isso. Inclusive, eu vou falar mais na frente, porque senão eu vou sempre contar spoiler. Mas eu tive uma pega para capar com o cara do CFO. E eu vou falar aqui para vocês que a gente fez um evento aqui e a gente debateu muito sobre isso. Eu acho que Ju não participou dessa mesa redonda que foi do segundo dia. E a gente conversou bastante sobre isso. Então, assim, gente, vocês podem atender qualquer pessoa. Só que, por exemplo, o Dentistas Home, que é a minha empresa, a gente só atende aqueles que não podem sair de casa.
Por que, Nath? Porque cada um tem o seu consultório hoje, né? Hoje a gente tem consultório, a gente realmente trabalha dessa forma, e nosso serviço é só para pessoas que não podem sair de casa. E a demanda que a gente quer atender. Mas não existe uma proibição. Se você quer ser atendido em casa, hoje não existe, mas provavelmente, futuramente vai existir, certo, gente? Então, a gente está vivendo mais, como eu já falei. Infelizmente, essa população, ela não está chegando com saúde. Como, acho que quem falou aqui, para pacientes com comprometimentos sistêmicos, doenças degenerativas, aquelas pessoas que muitas vezes são limitadas, né? Acaba mudando a estrutura toda da família para poder sair de casa. Pacientes que não podem sair de casa de modo geral. Então, estamos vivendo mais, não estamos mais na era da mutilação, e aí a gente precisa cuidar dessa demanda. Então, aqui só para vocês verem um pouquinho, isso aqui foi um dos nossos primeiros atendimentos domiciliares e feito extração. Essas duas pacientes estavam em instituições de idosos, a gente não chama mais casa de repouso, a gente chama instituições de longa permanência. E aí a gente consegue, né, levar, aqui é o consultório portátil da Évora, que é o raio-x, desculpe, vi um caso de uma mãe que tinha 3 anos, 3 filhos pequenos, ela optou atendimento domiciliar pela dificuldade da criança. Pois é, imagina se for mãe solo, né? Se não tem uma rede de apoio, não tem uma estrutura. Não existe essa proibição. E também, gente, ela não pode sair, né? É difícil para ela. Então, obviamente que a gente vai fazer esse serviço, até porque é o nosso papel. Então, a gente consegue, essa paciente morreu esses dias, eu fiquei tão mal. A gente consegue fazer esse serviço, extração, restauração. Essa paciente, ela tinha, eu não vou mostrar casos clínicos aqui para vocês, a gente pode pensar em algum outro momento, mas ela tinha vários implantes, tinha ponte fixa sobre dentes, tinham implantes, ponte fixa sobre dente, e aí, como não higienizava, a raiz que estava na ponte fixa, ela simplesmente reabsorveu. E ficou a ponte e o pôntico, eu não sei se eu sou protesista, né? Por isso que eu tô falando desse jeito. A ponte e o pôntico sem nada, voando. E aí, o que a gente faz? A gente vai extrair, é uma paciente que ela estava sob cuidados paliativos, a família não queria extrair, então tudo isso a gente começa a pensar. É uma nova demanda, são novos casos, novas curiosidades e novos problemas a serem resolvidos, que a gente consegue fazer em domicílio. E aí, esse artigo aqui é muito curioso, que é a preferência pelo dentista para os pacientes idosos. Então, tem pacientes idosos que preferem ser atendidos em casa. Por que, Nath? Imagina só, um paciente, Renata maravilhosa entrou, acho que ela ainda não viu, não. Imagina só, você é idoso, perdeu seu esposo ou sua esposa, ou você resolveu não ter marido, não ter filhos, e você precisa de tratamento odontológico. E você, mais ainda, Renata, seja bem-vinda. E você, mais ainda, você é consciente, pode sair de casa. Mas você, sei lá, tem não tem tanta rede de apoio para você deixar tudo, ou enfim, você tem alguém que cuida. E você pode sair de casa, mas você quer ser atendido em casa. Então, já existe, fora daqui do Brasil, já existe esse tipo de serviço, e também não tem essa restrição de quem eu vou atender, certo? Então, só trouxe esse artigo aqui, eu posso trazer por completo. E aí eu vi algumas pessoas falando e perguntando sobre a odontologia hospitalar, que está super em alta, super famosa, né? Todo mundo fala sobre. A gente faz aqui em Natal também, mas eu vou mais para frente falar o porquê que é um pouco resistente. Mas, beleza, eu já sei que eu posso fazer, eu já sei que eu posso atender qualquer pessoa, mas que geralmente a gente atende pacientes que não podem sair de casa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa, gente? Eu acho que alguém está com a TV ligada. Pode desligar o som, por favor. Gente, vocês estão muito felizes. Mais de 50 pessoas aqui, vocês ativamente participando. Muito bem.
querem viver essa odontologia diferente mesmo. Então, o que que o CFO, ele pensa sobre isso? O CFO, ele vê a odontologia domiciliar, o Conselho Federal de Odontologia, como parte integrante da odontologia hospitalar. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa grande briga, né? É uma briga mesmo, que a gente tem que ter briga, fazer isso, tem que brigar mesmo. Já atendi alguns amigos ocupados que não precisa, fui até o paciente. Perfeito. E aí tá tendo uma grande briga, e essa briga é para que a odontologia hospitalar se torne uma especialidade. E a briga, infelizmente perdeu, mas a gente continua brigando. Eles alegam que não tem uma carga horária X, só que hoje em dia as habilitações de odontologia hospitalar já têm uma carga horária bem maior de prática e tudo mais, as residências, por exemplo, para se tornar especialização. Então, realize domiciliar desde a saúde da família. Que massa, Luísa! A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte do SUS e você já participa. E aí, o que que acontece? A odontologia domiciliar ela é parte da odontologia hospitalar. Então, vamos lá. Odontologia hospitalar, habilitação. Vai migrar para quê? Especialização. Se Deus quiser, esse ano ainda consegue. Mas a domiciliar, ela está dentro da hospitalar. E a gente está brigando para que exista uma legislação própria para domiciliar, para que a domiciliar vire uma habilitação e futuramente uma especialização. Porque a odontologia domiciliar, para ela poder ser feita, ela tem um mundo totalmente diferente do hospital. Termos burocráticos, estratégia de captação de paciente, estratégia de cuidado de paciente é totalmente diferente. Até porque quando o paciente sai do hospital, ele passa pela deshospitalização e ele vai para onde? Para casa. Essa casa é o mesmo cuidado que a gente vai ter em hospital? A gente vai estar lidando com tudo que a gente lida no hospital em domicílio? Não. Então, são vertentes e propostas diferentes, por isso que elas precisam ser separadas. Mas hoje, infelizmente, é assim. E aí, eu tô aí brigando com o povo. Esse de cabelo grisalho, gente, ele tá com ódio, porque eu estava brigando com ele. Porque ele é do Conselho Federal de Odontologia. E eu perguntei para ele, eu disse, vem cá, Glaucio, o senhor conhece a odontologia domiciliar? E ele disse, conheço. Eu disse, como? O que que faz? Como é? Aí ele, não, mas não é dentro... Não é dentro da hospitalar, não é assim. Nós fizemos um evento de odontologia domiciliar e hospitalar. Ninguém queria aceitar esse evento, gente. Ninguém, um desabafo aqui. Porque achava que não ia ter... Gil maravilhosa estava. Achava que não ia ter público. E eu disse porque disse que a odontologia hospital domiciliar tinha público e tudo mais. Lotou. Em uma semana, lotou. E aí... por que aí a presidenta da Comissão de Odontologia... Desculpe, a presidenta do CRO daqui de Natal... do Rio Grande do Norte, desculpe, ela se assustou muito. Ela disse, caramba, como lotou, você estava certa, Natália. Eu disse, pois é, gente, é uma odontologia que existe. Aí eu tive que falar assim, ó o meu faturamento no Dentistas Home, a gente está ganhando dinheiro em cima disso, estamos fazendo essa odontologia e está dando certo. Por que vocês não acreditam na gente? Mas por quê? Por que vocês acham? Não estou nada contra quem faz harmonização, por exemplo, mas foi uma forma que eu falei. Eu disse, ó, vem cá. Desliguem o microfone, gente, por favor. Eu disse, ó, vem cá, não tem nada contra quem faz harmonização. Óbvio, a gente também usa a questão do Botox e tudo mais. Mas por que que vocês estão dando tanta atenção para isso, se existe essa demanda reprimida para isso? É por conta do financeiro? A gente ganha bem também como domiciliar. Tá aqui. Então, a gente está tentando lutar e brigar para que isso aconteça. Então, hoje eu sou a presidenta da Comissão de Odontologia daqui da UFRN de Odontologia Domiciliar, e a gente está tentando fazer um protocolo e uma iniciativa de legislação para que seja mais regulamentado. Porque desculpe.
Desculpa, eu não botei a aguinha para mim. É isso que falta, regulamentação, e foi isso que eu briguei, e era isso que eu estava falando aqui. Porque a gente tem que falar, né? E o meu papel aqui também hoje, sobretudo hoje, nesse primeiro dia, é instigar vocês. Instigar vocês a sentarem no Instagram, na roda de conversa e mostrarem. Você sabia que existe essa odontologia para quem for, porque eles podem um dia, futuramente, precisar. E muitos precisam. Então, o atendimento domiciliar odontológico, geralmente, ele, na literatura, na verdade, ele está em todo o Brasil, certo? Não existe um estudo quantitativo ainda da quantidade de dentistas que fazem. Na verdade, existe um que foi feito alguns anos atrás, até das meninas daqui de Natal, da H3 Odonto, Diana e Cecília. Só que na época elas não tiveram o N muito grande para poder ser significativo, mas eu acredito que existe bem mais do que 500 dentistas que fazem esse tipo de odontologia, bem mais. Até porque, por exemplo, a Évora tem milhões de clientes e eles vendem consultório portátil, então a gente poderia até um dia pensar através deles, né? Para fazer um estudo, por exemplo, algo desse tipo. Mas a grande maioria, por exemplo, nessa revisão de literatura, falaram bastante da necessidade, que todo mundo sabe, mas não fizeram estudos quantitativos para a gente saber a quantidade de dentistas, por exemplo, que faz. Beleza, mas e agora, gente? E agora? A gente acaba se sentindo perdido, né? Muitas vezes, eu me senti muito perdida e muito perdida. Porque é importante isso que está existindo aqui, essa Semana da Odontologia Domiciliar. Eu acho que Larissa perguntou se vai ter esse evento de novo. Então, esse evento, nós estamos pensando... Foi gratuito, viu, gente? Foi presencial e gratuito. Gratuito, assim, foi uma fralda geriátrica. A gente está pensando em tentar rodar o Brasil com esse evento. Por exemplo, com o apoio de cada CRO. Foi o CRO daqui de Natal, a gente podia pensar no CRO de outro lugar, para fazer de forma anual com CROs diferentes. Porque é algo mais... Porque assim, gente, esse evento que a gente fez pelo CRO de odontologia domiciliar hospitalar foi algo para existir, foi sem fins lucrativos e para existir realmente esse movimento, até para a gente chegar lá na frente e brigar. Existem e a gente consegue. Existem dentistas e a gente consegue. Então, é muito importante essa movimentação, tudo isso que a gente está vivendo agora. E para aquele... Claro, com certeza. Vem para Campinas, a gente pode pensar sobre isso. A gente não pensou ainda, mas rendeu bons frutos, boas conexões. É muito importante porque a gente vai instigando e estimulando outras pessoas, como a gente está fazendo aqui. Mas, e aí, Natália, a odontologia domiciliar, ela é uma oportunidade de mercado? Para quem faz, o CRO... Ah, que legal, vamos conversar no privado, viu? Converse comigo no privado para a gente formalizar e fazer alguma coisa bem massa em relação a isso. Existe uma grande demanda e uma oportunidade de mercado que pouca gente sabe. Gente, desliga o microfone, por favor. Se vocês não quiserem falar, claro. Existe uma oportunidade de mercado porque muitas pessoas não... elas não entendem que existe... Não entendem, não sabem que existe esse serviço pelo SUS. Isso, é uma oportunidade. Deixa eu tentar desligar se tem alguém que está com o som ligado. Está com ventilador, eu estou até com vontade de ficar aí com esse ventilador também. Obrigada. Márcia está com o microfone ligado. Obrigada. E aí, alguém aqui trabalha no SUS e sabia, certo? Pois, Carla, vamos conversar. Carla e iPhone, eu só não sei quem é iPhone, mas pode falar comigo no privado. Eu vou abrir o chat agora do grupo, para depois a gente conversar sobre, e eu também vou mandar o link da aula de hoje. Vocês sabiam que existe essa odontologia home care pelo SUS? Mas não eu não estou falando
não estou falando de visita, não. Eu estou falando de atendimento domiciliar mesmo, de intervenção odontológica. Existe. Pois é, existe. Existe o EMAP e o EMAD, que fazem parte do SAD. Confuso. SAD, Serviço de Atenção Domiciliar. EMAP, equipe de apoio multiprofissional, equipe de apoio, né, equipe multi de apoio. E o EMAD, ele já é diretamente aqueles profissionais que fazem essa equipe multi de forma obrigatória, certo? Rafa, você já terminou o curso, porque no curso tem, viu, Rafa? Vou puxar a sua orelha e vou olhar se você chegou nesse capítulo, porque tem. A gente fala sobre isso. Tá perdoada, porque você vai começar agora, né? Sabia que tinha legislação, salvo engano? Pois é. Existe o EMAP, que é a equipe multiprofissional, que é de apoio, e o dentista faz parte. Só que ele é de apoio, então entende-se que não é obrigatório, mas existe. O dentista faz uma carga horária X e ele consegue fazer o atendimento via SUS, certo? Faz um mapeamento e tudo mais. Como é que eu consigo, Nath, isso? Se você trabalha pelo SUS, você vai verbalizar, conversar mesmo com o seu gestor e perguntar como é a equipe do SAD, do Serviço de Atenção Domiciliar, e que você quer participar da equipe multi, aí você vai dizer que é através do EMAP e tudo mais. Se tem dentista que consegue intervir ou fazer algo desse tipo. E aí, o que é que vai fazer dar certo? Não existe um concurso para isso ou alguma obrigatoriedade, mas muitas vezes você consegue pelo gestor. Se o seu gestor tiver, tiver financeiro, no caso, a prefeitura, enfim, tiver como arcar, obviamente, com esse serviço de você como dentista de apoio, eles vão inserir vocês. Aqui no Rio Grande do Norte só tem um. E aí? No Rio Grande do Norte todo só tem um dentista que faz em um município, que é Pau dos Ferros. Inclusive, ela estava no evento, ela é Ilma, que ela foi minha aluna também e colega de especialização, e ela é a única que faz. Nath, por que você não faz? Porque para o Dentistas Home não é tão interessante ainda, porque você não consegue como pessoa jurídica, mas sim pessoa física. E a gente teria que cumprir um horário, e para a gente não faz muito sentido. Mas quem é pessoa física, a gente vai estudar sobre pessoa física ainda essa semana, e faz serviço no SUS ou alguma coisa assim, consegue. Além dessa oportunidade de SUS e privado, e aí o privado a gente vai construir essa mentalidade ainda, é um investimento diferenciado, você pode ser uma extensão do consultório, você precisa basicamente de um consultório de apoio, a gente vai conversar sobre, está em ascensão no Brasil e no mundo, e vocês podem fazer parcerias com equipes de cuidado. Então, é uma grande oportunidade. Nath, e o investimento e o dinheiro? E agora, né? Porque a gente tem que falar de dinheiro, porque, enfim, se não falar de dinheiro, o fluxo não vai vir, e no final das contas, né, é o nosso trabalho, e a gente precisa ser honrado por isso, né? Então, tem na Bíblia, o trabalho, ele dignifica o homem, e a gente precisa realmente fazer esse trabalho com aquilo que a gente ama, e, obviamente, receber por isso. Em relação aos investimentos, eu tinha até em outro slide, eu dou mentoria para o pessoal da Évora, em outros slides eu até tinha colocado o valor dos investimentos. Mas aí, até me chamaram uma atenção, disse assim, não, mas esse valor não é o que a gente inicia, ou algo desse tipo, então tem uma certa... Tá, vocês estão me ouvindo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá normal, né? Perfeito. E aí, eu resolvi tirar porque eu gosto de falar sobre essa questão de investimentos. Então, vamos lá. Vamos raciocinar, tá? Se você não tem condições de montar um consultório agora, você é dentista, não tem condições de montar consultório, não tem, sei lá, 100 mil reais para montar um consultório, e nem faz tanto sentido hoje pelo seu modelo de negócio ou algo desse tipo. Mas você quer fazer essa odontologia domiciliar, o que eu preciso de investimento inicial? Materiais portáteis, que não chega, gente, a nem 20 mil reais. Não chega.
Ah, Natália, eu sou recém-formada, eu não tenho dinheiro ainda e tudo mais. Eu também não tinha. Então, o que que você faz? Você é dentista também. Então, não dá também para a gente querer lucrar 100% e tudo mais com nada do que a gente faz. Eu sou empresária, eu tenho 4 negócios hoje. Eu tenho 3 de odontologia e 1 fora da odonto. Mas até nesse que eu tô fora, mesmo não sendo da odonto, eu sei que eu não consigo lucrar agora. Então, é ter a mentalidade primeiro, mentalidade de visão para frente, obviamente, de eu quero fazer essa odontologia, o que eu preciso agora? Eu preciso de materiais portáteis, você já tem. Vocês já têm muitas coisas portáteis que vocês conseguem fazer. E aí, aos pouquinhos, eu quero um consultório portátil da Évora, eu sou embaixadora da Évora, eu divulgo a marca e, para além disso, os meus alunos têm desconto no consultório portátil. E, obviamente, que realmente eu uso e, enfim. E aí, eu sei que o consultório é X. Supre minha demanda esse consultório? Eu vou fazer tantos atendimentos, eu vou fazer o quê? É a primeira pergunta. Eu vou atender para quem? Qual paciente? No começo, eu não atendia todo mundo. Eu não conseguia, porque eu não tinha consultório ainda, eu não tinha condições. Então, por isso que eu comecei, recomendo a Évora. Arrasou, Renan, muito bem. Fico muito feliz. Vou até tirar uma foto aqui disso para colocar para eles. Parabéns. E aí, vocês começam a pensar isso. Eu quero começar atendendo quem? Por exemplo, eu não vi como é o nome da pessoa que falou da laser terapia. Então, ela trabalha basicamente com isso. Então, você começa a pensar, estou trabalhando com isso, estou fazendo isso. Eu escutei minha cachorra, que meu namorado saiu com a minha cachorra. Não sei se é minha cachorra, enfim, mas eu acho que não é, não. E aí, eu estou começando a fazer, quero fazer laser terapia, quero fazer isso, quanto é que é o meu investimento? E aí vocês começam a estudar caixa, algo desse tipo. Por quê? Porque o investimento, obviamente, para a Home Care é muito mais barato do que um consultório. E o retorno, quer queira, quer não, isso eu vou falar com propriedade. Se você for fazer pessoa física, sem empresa ou algo desse tipo, é um retorno bom. Talvez vocês possam demorar para conseguir uma demanda de pacientes muito grande. Mas como vocês vão precificar, aprender a fazer tudo isso direitinho, vocês vão ter mais ou menos uma noção, né? Uma noção e vão conseguir realmente ter um retorno. Obviamente que não vai ser 100% logo. Meu primeiro ano, 2018, quem é meu aluno sabe, pode até colocar aqui, 1 paciente. Segundo ano, 2019, 2 pacientes. Terceiro ano, já aumentou mais e agora a gente tem mais de 100 pacientes em atividade, bem mais. Então, com 10 dentistas, e enfim. Então, é realmente insistir e colocar energia nisso, mas entender que, dependendo da minha forma e o meu modelo de negócio, eu consigo sim ter um retorno mais rápido pelo meu investimento. Faz sentido para vocês? Eu vou sempre falar sobre investimento aqui, para além da odontologia. Podem, assim, não, tá. Vou falar. Sabe por quê? Porque vocês querem sim dinheiro, querem sim retorno. Então, vamos quebrar com essa besteira de parar de não falar de dinheiro, não falar de não sei o quê. Não, a gente vai falar. Porque nós somos dentistas, mas a gente trabalha e é o nosso trabalho isso. A gente tem que aprender a cobrar, tem que aprender a comunicar, tem que parar de ter essa besteira de não falar de dinheiro. Então, na faculdade, eu sou super chamada para falar de precificação, de tudo isso, para além da odonto, domiciliar, porque a gente precisa sim falar sobre isso, certo? Preciso de alvará e aluguel de apoio, de aluguel de consórcio de apoio para fazer a aplicação de um laser em domicílio. Não, laser não. Laser você não precisa. Mas, porque entenda, Agnes, você é dentista, você pode fazer esse serviço, porque você é profissional da saúde e você vai estar atendendo aquele que necessita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai estar fazendo laser, que é algo que não precisa, por exemplo, de uma biossegurança gigante como um instrumental, como pérfuro cortante, certo? Mas já se você tiver todas essas demandas, você precisa sim de algo de apoio. Ou você terceiriza a esterilização, ou você vai para o consultório de apoio esterilizar, obviamente com toda a questão da biossegurança, certo? Tirou a dúvida, Agnes? Deu para entender?
E a odontologia domiciliar do Brasil? Por nada, meu amor. Vários dentistas fazem, né? Então, Ju tá aqui. Ju, ela faz um trabalho lindo, certo? Na cidade dela. E eu tenho muito orgulho porque ela só trabalha com idoso. E agora eu estou instigando, já faz muito tempo que eu estou instigando ela. Ela tem o dom de movimentar pessoas também. Então, incentivar na questão do networking, na questão de movimentar essas pessoas, esses profissionais que também fazem home aí e se inserir nessa área. Então, ela só cuida realmente de pacientes idosos. Então, ela é um orgulhinho para mim. Eu tenho um prazer de falar dela também. Porque realmente ela leva essa odontologia que a gente precisa que seja levada para a casa desse paciente idoso. Débora maravilhosa, ela tem empresa Dentistas Delivery e ela faz uma odontologia linda também. Acho que Gisele está aqui, que Gisele é da empresa dela. E aí eles atendem pacientes, eles conseguem atender através também de um apoio que eles têm de algum plano, se eu não me engano, não lembro qual é. Meu Dentista em Casa, de Brasília, ele tem a franquia de odontologia domiciliar, que é a primeira do mundo. E eu fico muito feliz em ser amiga de Danilo, ele é maravilhoso, ele tem até uma escola voltado para essa parte de odontologia domiciliar e tudo mais. Eu tive o prazer de conhecê-los. E a doutora Lá, que é a empresa também de Lari, juntamente com o Danilo, que é sócio dela, que é só para crianças. Então, existem pessoas fazendo, são os dentistas home, e talvez quarta-feira vocês vão conhecê-los, talvez. Quais as estratégias que você usou? Quais as estratégias que você usou para... Vou falar, mas não vai ser agora, vai ser na sexta-feira, tá? Que a gente vai falar sobre essas estratégias. Fica comigo até sexta-feira. E aí a gente montou o Dentistas Home, eu comecei sozinha, e a gente foi crescendo, a demanda foi crescendo, e temos quase todas as especialidades, e já falta mais 2 pessoas aqui, que a gente vai atualizar essa foto, e a gente conseguiu crescer aqui, e aqui também tem outro serviço de home care odontológico, e mesmo assim a gente conseguiu crescer através de estratégias corretas, e a gente conseguiu um bom faturamento ano passado, esse ano vamos conseguir outro também. Hoje, Natália, eu sou gestora do Dentistas Home e eu atendo 3 turnos como dentista de consultório. Sou professora e mentora. Qual valor cobrado na consulta domiciliar para eu ter noção? A gente vai falar sobre questão de valores. Mas aqui em Natal, a gente cobra R$ 299,90 se for Natal, R$ 319,90 se for Grande Natal, que é para a região perto. Se for pacientes um pouquinho mais complexos, a gente cobra R$ 399,90. E aí já tenta ver se a gente faz o raio-x, um raio-x pelo menos, dependendo do caso e da urgência. Porém, Lilian, não tire pelo meu valor. Vocês vão aprender nessa semana como precificar também, tá? Não tenho como fazer um curso só para isso agora, mas na semana da odontologia domiciliar a gente vai entender como é que eu cheguei nesse valor, porque a minha realidade é diferente da sua, não sei de onde você é, mas, por exemplo, se você for para São Paulo, você não consegue fazer esse valor, porque você demora muito tempo para você chegar num local. Então, a gente tem que precificar também pela distância, pelo tempo que você gasta para chegar lá, porque às vezes não é só a distância, é a questão do trânsito. Então, tudo isso é inserido. Cobra também a consulta caso precise retornar à residência, sim. A gente sempre tem que cobrar, mesmo que você insira esse valor no seu embutido no pacote fechado ou dentro do valor cobrado da restauração, algo desse tipo. Mas é importante cobrar dessa forma. Obviamente que a minha fórmula não é a melhor, na verdade não é que seja a melhor, não é a mais correta de todas, mas pelo menos é a validada que a gente usa aqui. E a gente sempre está mudando também, melhorando, por exemplo,
agora mesmo a gente está fazendo bastante canal, e a gente não tinha a precificação do canal. Aí a gente teve, só que aí a gente teve um feedback da dentista que faz canal, que é Jordana, no Dentistas Home, que deu muito trabalho, que foi isso, aí a gente vai parar, estudar e tentar subir um pouco o valor, porque isso também importa. É o trabalho, é o meu dentista. Então, o meu dentista tem que estar satisfeito com o valor que ele recebe, e o meu dentista, ele recebe 50%. Então, mesmo com os meus materiais, porque eu prefiro fazer essa forma de honrar o trabalho dele. Obviamente que a gente faz modelos de financeiro diferente, mas a gente vai falar em outro momento. Hoje cobro 300 com diagnóstico de saúde bucal e profilaxia. Natália, atendem por algum plano odontológico? Não, não atendemos. Por quê? Porque o plano odontológico ele não entende o que é home care, nem o plano de saúde. Então, a gente conseguiu, hoje a gente tem odontopediatra, tem 2 técnicas, temos bucomaxilo, temos Endrigo maravilhoso, que ele faz a parte de sedação, e Ju, que ainda não está aqui, e Marília, que é a nossa outra bucomaxilo. Nath, beleza, já sei de tudo isso, mas por onde começar? E aí, gente, por onde começar? Como eu começo? Realmente, assim, eu quero começar, estou com vontade de começar. Isso a gente vai ver quarta-feira, certo? Começamos com a cara e com a coragem. Muito bem, gostei. Começamos com a cara e com a coragem, isso é a primeira coisa, mas precisamos de estudo e protocolos. Então, quarta-feira, eu vou mostrar para vocês, basicamente, do 0 até a... Não vamos falar sobre precificação ainda, mas a gente vai começar sobre essa parte dos pilares. O que eu preciso para começar? Como eu começo? O que eu faço? Que tipo de protocolo eu uso? Como é que eu vou fazer minha estratégia? Como? Então, quarta-feira estejam comigo para a gente estudar. Não precisa ser pessoa jurídica, você pode ser pessoa física também. E é isso, vocês vão entender um pouco sobre os pilares do atendimento odontológico domiciliar quarta-feira, tá? Tenho surpresas para vocês na quarta, mas eu só vou contar na quarta. Mas a gente vai fazer mais ou menos da mesma forma. Tentem entrar um pouquinho antes, como vocês entraram agora. Para quem não entrou agora, na próxima aula vai falar sobre quando cobrar passa-valores, precisar de contrato. Na próxima aula vai ter sobre... A gente vai falar sobre isso. Só que eu vou ver se a logística, se a gente vai falar na segunda ou na terceira, mas a gente vai falar sobre isso, certo? Geralmente eu deixo precificação, marketing, estratégias de captação de paciente por último. Porque assim, se a gente falar logo agora sobre isso, como é que se a gente tiver 1000 pacientes agora, a gente dá conta? Será? Será que a gente dá conta agora? É importante entender o protocolo antes do atendimento para a gente conseguir construir essa base e fazer dar certo e aumentar a quantidade. É a mesma coisa de dinheiro, eu brinco dizendo assim, a gente quer ser milionário, todo mundo quer ser milionário, né? A gente quer ser, nem todo mundo, né? Mas a gente quer ser milionário, mas se a gente tiver 1 milhão, talvez a gente gaste 1 milhão. Se a gente não souber fazer com pouco, a gente vai, com muito, a gente não vai dar conta. A gente vai gastar, vai fazer essas coisas. Então, por isso, Lari, que eu gosto de fazer a sequência bem certinha para vocês entenderem essa mentalidade, tá certo? Faz sentido para vocês? Gente, postem que vocês estão na aula. Nós temos quantas pessoas aqui? Deixa eu mostrar. Nós temos mais de 50 pessoas aqui. E eu estou muito feliz, porque isso não é fácil, reunir mais de 50 pessoas. E eu indico esse livro, Comece pelo Porquê. Hoje, se vocês perceberam, hoje a gente falou muito porquê. Porquê o atendimento domiciliar, o porquê, o propósito, porquê. Tem vergonha de passar valor. Pronto, então, Lari, a gente precisa falar e conversar sobre comunicação.
É muito mais do que saber valores, é comunicar. E eu sempre falo que você não pode alcançar a coragem sem encarar a vulnerabilidade, aceite a dificuldade. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos empecilhos para começar. Só que se a gente entender que nós somos vulneráveis e que a gente vai errar e que a gente vai titubear às vezes, ninguém começa sabendo e ninguém começa logo lá de cima, porque quando a gente começa logo lá de cima, o processo não é tão... A gente não entende um pouco o processo. Então, eu peço que vocês estejam comigo quarta-feira, no mesmo horário, e leiam esse livro, A Coragem de Liderar. Eu amo esse livro, é muito massa, adoro o Brené. E é isso, gente, espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Eu vou fechar aqui. Faz a pose. Claro, gente. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Peraí. Deixa eu só fechar aqui. Gente do céu, estou muito feliz. Peraí que eu vou filmar. Filmar aqui. Gente, e o meu... Está tão sujinho, peraí. Eu acho que eu preciso limpar a tela do meu computador, porque tá babado. Não saiam não, viu, gente? Não saiam não. Gente, eu acho tão engraçado, porque Marilson... Ô, Brígida, eu sei que dessa vez você vai estar comigo, Brígida. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Tô sentindo, viu, Brígida? Tô sentindo. Tô sentindo que eu vou para sua cidade, inclusive. Sim, para limpar a câmera. Obrigada, Lucas. Agora foi, né? Vamos lá. Gente do céu, quantas pessoas estão aqui? Olha aqui. Tô passada. Mais de 50 pessoas aqui comigo. Esse horário. Gente, muito obrigada. E vamos embora para quarta-feira. Tem muita gente que não está com a câmera ligada, eu perdoo por causa do horário. Mas quem está, muito obrigada. Vamos bater a foto. Obrigada, gente. Até mais. E o meu Instagram é @doutora-Natália. Eu vou colocar aqui. Quem printou já me marca. E, gente, outra coisa. Bem importante, antes de vocês saírem. Poucas pessoas valorizam isso, certo? Valorizam esse momento. Vocês estão num grupo agora com mais de... É porque entrou só 50 pessoas, ou mais de 50 pessoas, acho que até 60 pessoas entraram, mas vocês estão num grupo com mais de 170 pessoas do Brasil todo. E talvez vocês encontrem pessoas parceiras ali. Então, essa parceria é extremamente importante e vocês vão entender por quê. Porque foi assim que eu consegui construir, a gente conseguiu crescer na odontologia domiciliar. Quem entrou atrasada, não se preocupe, porque a gente vai mandar o link, eu acho que é amanhã, porque tem que botar no site e tudo mais. Mas eu vou colocar a aula para vocês, não se preocupem não, tá? Um beijo, que Deus abençoe, muito obrigada. Até quarta-feira.